Olá, pessoal do projeto Entenda BNCC, novamente, eu, Carlos Azeitona, a professora Azeitona, juntamente com a professora Morena Abdala, a professora Morena, né? Continuando aqui com o nosso bloco, continuaremos falando de ensino religioso. Professora, comentando sobre a base, né? Falamos no bloco anterior sobre as concepções, né, que a base trouxe, os 4 objetivos, mas também ela trouxe 3 unidades temáticas, né? Que essas 3 unidades segue desde o primeiro ano, né, até o 9º ano, né? Essas 3 não tem variação, muita variação. Até tem um pouco que comentaremos, né? Que são a questão de identidade de alteridades, né? Manifestações religiosas e crenças religiosas e filosofia de vida, né? O que a gente pede para a professora, né, é comentar a crenças, né? A questão das crenças identidades no ensino fundamental, nos anos iniciais, principalmente no primeiro, segundo e terceiro ano. Por que a gente fala primeiro, segundo e terceiro ano? Porque geralmente no primeiro e segundo ano eles não são alfabetizados, né? Ou no segundo ano, como a base traz, agora trouxe do terceiro ano para o segundo ano já estar alfabetizado. Mas como é que podemos trabalhar, né, a questão de crenças, a questão de identidade e alteridade, né, nesses anos iniciais, professora? Para mim, a coisa mais interessante dessa mudança e dessa divisão é porque parte do pressuposto que a criança já se conhece. E o mundo da criança, quando você está crescendo, então a primeira coisa que ela tem noção é de quem ela é, quem é a família dela, qual a escola que ela vai, quem são os amiguinhos. Então, é o microcosmos dela. Então, partir, né, dessa identidade do eu, num primeiro momento, para depois ir para a questão de alteridade. O que é alteridade? São os outros. Então, quando você vai partir do eu, né, que é aquilo que eu acredito, aquilo que eu aprendi em casa, para ir para os outros, a gente está ensinando um pouquinho de altruísmo e compreensão que o mundo não gira só em torno da criança. Para você começar a ter uma educação de ensino religioso que parte de si, mas que mostra que existem outros, Certo. É a melhor maneira de conseguir promover algum tipo de liberdade religiosa no futuro. E a professora comentou uma coisa muito interessante, pessoal, que para quem leu a base, né, e quem não leu, peço a gentileza que faça essa leitura, porque ela é interessante. Sim. Porque nos anos iniciais, principalmente no primeiro, segundo e terceiro ano, ela não trata a crença. Nenhum momento. Nenhum momento ela trata de crença no primeiro, segundo e terceiro ano. Ela começa a partir do 4º ano em falar em crenças. E sim, ela deixa muito forte a questão da identidade e das manifestações religiosas, né? E o que é interessante nesses anos iniciais, e que a base propõe de uma maneira muito correta, muito boa e pertinente, é o seguinte. Quando a gente está trabalhando com a criança no ano inicial, e a gente é professor de religião, a gente tem que lembrar que eles não têm muita noção do que é o divino, do que é o mundo transcendente, que é a linguagem que a gente usa. Esse mundo transcendente, ele não vai ser utilizado nesse primeiro momento, ele vai ser utilizado num segundo momento, que é a partir do 4º ano. Mas ele conhece o que é concreto. O que é concreto? É quem ele é, tratar como que é o ser humano, como que o ser humano convive com outras pessoas. Isso é a base das religiões. A gente tem que lembrar que o ensino religioso, ele parte do ensino societário. É a sociedade que começa a criar as religiões. Então, sem a necessidade do ensino de indivíduo, de quem é o indivíduo, quem é o ser humano, para daí passar para uma visão macro, não vai funcionar essa nova base. A gente tem que começar com a identidade. Mas você fala assim, mas professora, eu entrei com um menino no 5º ano só. Ele não vai ter a visão de identidade. Porque a identidade vai só até o terceiro ano. Só até o terceiro ano. Depois não se fala mais, até o 9º não ano se fala mais de identidade. Mas o que a gente tem que mostrar é que a religião, ela parte de um grupo. Independentemente de quem. Mas ela parte de um grupo. Então, essa visão da identidade nesses anos iniciais vai ser a base para que haja um pouco mais de empatia religiosa no decorrer dos anos do ensino de religioso.
De tanto que a gente percebe, né, pessoal, comentando e reforçando só, né? Porque não adianta só ler por ler a base, sim, você tem que entender a lógica, né? A lógica, primeiro, inteira da base, só relembrando, para quem não está nos vendo, professores de ensino religioso, professoras ou pais que também estão preocupados com a questão do ensino religioso, até para os seus próprios filhos. A base, ela traz um código alfanumérico, né? Que é EF, né? EF quer dizer ensino fundamental, daí tem EI, que é educação infantil, e futuramente vai ter EM, que é de ensino médio. Aí vai vir lá 01, 02, 03, 04, que quer dizer o ano que ele está. Exato. Então, se for EF 02, ensino fundamental, segundo ano. E aí vai vir ER, que é a sigla de ensino religioso, né? E uma numeração sequencial. É claro que essa numeração, deixar bem claro, o INEP, a base nunca comentou que tem que seguir essa sequência numérica, mas tem uma lógica essa sequência numérica. Exato. Até por uma questão de verbos, né? A taxonomia de Bloom ficou muito clara ali, né? A questão de verbo, não adianta você trabalhar com... vou pegar a habilidade 12 e talvez a criança não vá compreender porque precisava de uns pré-requisitos antes de você entrar nessa tal habilidade. É claro que a base também, ela não diz o como fazer, ela diz o que fazer, até porque o como é a nossa função como professores, né? E eu já falo de antemão, professores que não estão vendo, é um direito de vocês pedirem, seja pai, professor, que seja debatida a base na sua escola. Não adianta esperar que venha um grupo educacional, ou seja, um material didático pronto, falar isso, porque isso é coisa da sua cidade, do seu bairro, da sua clientela, né, da sua comunidade. Então, não é só debater professores e coordenadores e gestores, e sim os professores, os funcionários, os pais, chamar e conversar sobre a base, para depois não ter aquela polêmica, né? Que sempre vai ter, ainda mais que a questão do ensino religioso, eu acho de suma importância, né? Como a professora falou, né? Não é ensinar a religião em si, né? E respeitar. E vem aí a questão das crenças, né? Que elas não são faladas no primeiro, mas daí do quarto em diante só fala sobre crenças. A questão da identidade só vai até o terceiro ano. Aí quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, não se fala mais. E a questão de manifestações também, né? Só vai até um certo ponto e depois, em algum momento lá no sétimo ano, que fala novamente. Eu acho que ficou interessante essa divisão, primeiro porque vai do micro para o macro. Então, só vamos abordar um pouquinho esse crescente, e por isso que seria interessante vocês, nas suas escolas, seguirem a base. Por que ela foi pensada do jeito que ela foi pensada? Então, sai desse micro, do eu, da identidade, passa para as alteridades, que são os outros, né? Então, passa da identidade para a alteridade, vai para religiões que são de tradição oral, que são as primeiras religiões, então, geralmente são religiões animistas, onde a gente pode falar nesse momento de religiões indígenas, religiões africanas, que não tem uma teoria embasada nelas, não tem um livro religioso, para daí, no sétimo ano, sexto, sétimo ano, entrar num caráter mais histórico da religião, que é a história ocidental, que a gente conhece com o judaísmo, cristianismo, islamismo, e também as religiões já condensadas na Ásia, budismo, hinduísmo, que nós vemos naturalmente na escola, dentro das aulas de história e de geografia. Então, isso é um crescente, e por isso que ela é importante dentro do ensino religioso. Quando a gente está vendo esse micro para o macro, então, de identidade e autoridade, de manifestações religiosas, para daí crenças religiosas e filosofia de vida, quando vocês vão ver lá na base, no final do oitavo e do nono ano, teve um desafio genial, que foi tirar da religião essa manifestação relacionada com a divindade e colocar tanto essa imanência, que é o que a gente vê na Terra, quanto a transcendência para o ser humano. E professora Azeitona, essa para mim foi a melhor mudança da base. Por quê? Você começa com uma criança no primeiro ano trabalhando com a identidade dela, e você termina no nono ano com uma visão de o que esse ser humano vai poder fazer através da visão de crença e cultura para a sua comunidade. E olha só, pessoal, aproveitando que a professora Morena comentou, vejam só
os objetos de conhecimento, até para alguns chamam de conteúdo, né? Sim. O que é trabalhado no primeiro ano, né? O eu, o outro e o nós, emanência e transcendência, a questão de sentimento, lembranças, memórias e saberes, o eu, a família e o ambiente de convivência, memórias e símbolos, símbolos religiosos, alimentos sagrados, espaços e territórios religiosos, práticas celebrativas e indumentários religiosos. Então ela está trazendo basicamente a questão das identidades e alteridades, né? E a questão das manifestações religiosas. Por isso que ela não entra em crença nesse momento. E mostrar que isso é parte cultural do ser humano. Porque nesse momento a criança ela é muito visual. Super concreta. Ela é. Extremamente concreta. Sabe? Ela não consegue pegar o abstrato. Não que seja um abstrato, né, pessoal? Né? Ah, não, vamos entender errado. Mas para a criança tem que ser algo concreto que ela possa ver, visualizar, né? Tocar, sinestésicas elas são. Né? Então ela tem que ver, isso é um símbolo, é isso aí, como é que faz na família e tal. E eu acho que a melhor sugestão num primeiro momento, para começar uma primeira aula desse jeito, é pensar se eles têm ali com eles, naquele momento, algum tipo de imagem no corpo deles, ou que eles colocaram na mochila, ou um colar que vai refletir a sua religião. E mostrar que aquilo é uma imagem, mas não falar da religião delas, e sim da questão de símbolos, que é uma coisa que vai seguir aí durante todos os 9 anos da linguagem imagética com a linguagem cultural religiosa. E aproveitando também, falando dos objetos de conhecimento do 9º ano, né? Como a professora comentou do primeiro, sim. E agora falando do 9º, emanência e transcendência, vida e morte e princípios e valores éticos. Basicamente as crenças. Não, e eu acho que vai além da crença, professor. Eu acho que vai a ideia do ser humano. É lidar com o transcendente, é lidar com o divino e lidar com a própria finitude do ser humano. Porque quando nós chegamos no 9º ano, esse aluno tem entre 13 e 15 anos, mais ou menos. Né, dependendo aí de onde nós damos aula. E aí vira e fala assim, ele vai se deparar com a morte, ele vai se deparar com a vida, ele vai entender que as escolhas dele já afetam a sua comunidade. Então, o ensino religioso, ele não pode ser usado para pragmatismos e nem para proselitismos. Sim. Tem que abrir a cabeça para estudar e promover a filosofia do ser humano. Porque o estudo religioso nada mais é do que isso. É o estudo do ser humano em comunidade e o que ele acredita em diferentes áreas, em diferentes aspectos, né? Mas esses 9 anos, eles vão dar uma visão, então, do micro para o macro e do indivíduo para a comunidade. E eu acho que essa é uma linearidade que a gente precisa nessa época de hoje. E como sempre falamos, repetimos, né? Ela é a base, né? Respeitando sempre o currículo e o próprio projeto político-pedagógico da escola, né? Exato. Então, mas a gente analisando, né, a questão do ensino religioso como a base colocou, eu acho que ela foi feliz. Com certeza. Em trazer a equidade, né, a questão dos respeitos, né, a ética, né, em todos os fundamentos teóricos, né, a questão pedagógica do ensino religioso, ser tratado de uma forma de equidade, onde que todos sejam respeitados, né, independente da religião que a pessoa está. E o que eu achei interessante das idades é que ela não colocou primeiro, por exemplo, uma religião conhecida. A base não colocou primeiro o judaísmo e cristianismo, que é a base da nossa sociedade judaico-cristã. Ela bota primeiro os cultos animistas. Primeiro a conexão com a natureza, porque os cultos animistas são isso, eles são a adoração da natureza. Então, porque a criança, ela vê a árvore, ela fica chocada, ela vê o sol, vê a lua, a chuva. O que é um trovão para uma criança? E aí ela tem esse contato com o que é o divino e o sagrado da natureza, para depois ver como é que algumas das crenças acabaram padronizando outros tipos de crenças e ideologias. Sim. Mas é interessante ver esse crescente da base. Nossa, gente, é fascinante, né? Então, é fascinante conversar com a professora Morena aqui sobre ensino religioso, mas, novamente, o tempo é tão rápido, né, professora? Muito curto. Foi aí no nosso bloco e aguardem que os próximos serão na mesma linha e mais ainda, porque estaremos aprofundando a base, né? Sim. Um pouco mais, é claro, não é um curso de pós-graduação aqui em ensino religioso em cima da base,
né? Mas nada pede, né, que um dia vocês peçam que a professora Morena esteja ao vivo para vocês, fazendo um comentário e vocês fazendo as perguntinhas lá via chat, né? Em breve é só vocês pedirem que a professora Morena volta aí e ao vivo e a cores para todos, né? Com certeza. Pessoal, aguarda aí coisas mais interessantes no próximo bloco. Um grande abraço, até a próxima.